Senhor Deus, nós oramos e nós abençoamos em nome de Jesus. Nós oramos e nós declaramos a vitória nesse momento através da Tua palavra. Me dá graça, me dá sabedoria, unção, estratégia, que eu seja uma ferramenta nas Tuas mãos. Eu peço a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Assim, atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Este homem vivia em meio aos sepulcros. Não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões, estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. Noite e dia sem repouso perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando, cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu, atirou-se aos seus pés, clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus já lhe havia ordenado: sai desse homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem, entraram nos porcos. A manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram, relataram esses fatos na cidade, nos campos, e todo o povo correu para ver o que havia se passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios assentado, vestido em perfeito juízo. Ficaram assustados. Ora, os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia acontecido com o endemoniado. Contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não conseguiu, entretanto orientou: vai para a tua casa, para a tua família, anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, como teve misericórdia de ti. Então aquele homem partiu, começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele. Todos ficavam maravilhados. Muito bem, é uma história conhecida, né? Já ouvimos falar, pelo menos. Desse homem que vivia
no cemitério, esse homem que vivia nos sepulcros, era na região de Gadara, e Jesus ele passa por essa região. Ele atravessa o mar, o verso 1 mostra assim, ele atravessa o mar, ele vai para a região dos Gerazenos, a região dos Gerazenos, Gadara, e ali era uma região onde muitas pessoas viviam de maneira eu vou dizer, a cuidar de animais, como, por exemplo, os porcos. Era uma região onde uma pessoa, não sabemos o motivo, ele se afasta, ele se isola. E tendo ele se isolado, ele passa a viver no cemitério. Lá no cemitério, ele não tem o que prenda ele. Se põe corrente, ele arrebenta. Se põe corda, ele arrebenta. O que coloca para prender ele, arrebenta. Então ele foi levado a viver aquela vida de exclusão. Ele foi levado a viver aquela vida de solidão. Foi levado a viver aquela vida aprisionado. E não sabemos ao certo. Não temos, pelo menos na leitura que fizemos, subsídio para dizer, ele passou a viver desse jeito por causa disso, daquilo ou daquilo outro. Nós não sabemos. O que nós sabemos, e a Bíblia faz. A Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Quer dizer, cada vez que eu escolho fazer uma coisa errada, outra coisa errada vai se aproximando. E aí vai somando uma coisa errada com outra coisa errada, a consequência de uma coisa errada, mais a consequência de outra coisa errada. A vida da pessoa vai começando a ficar travada. A vida da pessoa vai ficando travada em todos os aspectos. Financeiramente a pessoa não consegue, ela até trabalha, mas ela não consegue resolver nem a própria conta dela do dia a dia. Fisicamente a pessoa começa a adoecer, começa a ficar enferma, vai no médico, faz exame, não resolve, vai no outro, faz outro exame, não resolve, toma remédio, toma isso, não resolve. Por quê? Porque a pessoa está abrindo oportunidades para que espíritos maus atuem na vida da pessoa. Dentro de casa, com a família, a vida da pessoa passa a ficar aquela vida toda conturbada, toda travada e assim por diante. Então, por onde quer que a pessoa passe, a pessoa que abre uma brecha para o inimigo trabalhar, ela começa a trazer outras dificuldades. Porque divisão nós vamos ver muitas vezes entre os crentes. Entre os crentes muitas vezes tem divisão. Mas o reino das trevas, ele trabalha de maneira conjunta com a finalidade de levar a pessoa para o inferno. Então, se uma pessoa tem dificuldade com bebida, e aquele demônio que está ajudando a pessoa a ficar presa na bebida, ele vê aquela pessoa numa situação difícil, um outro demônio que leva ao uso de algum outro artefato, seja do cigarro, seja da droga, seja dos jogos, independente, ele vai se juntar. A pessoa ela não vai apenas ficar na bebida. Além da bebida, vai juntar o cigarro. Além da bebida, do cigarro, vai juntar os jogos. Aí vai juntar, além da bebida, do cigarro, dos jogos, vai juntar a prostituição, a pornografia e assim por diante. Vai sendo juntado, eles vão se juntando e aprisionando a pessoa com a finalidade de lançar a pessoa no inferno. Então, a vida da pessoa passa a ficar travada exatamente igual a vida desse rapaz aqui. Esse rapaz estava com a vida travada dentro do cemitério.
Tem alguns, hoje em dia, tem alguns que dizem que viver sem roupa, viver nu, é uma forma de expressar liberdade, de você se sentir livre. Se viver nu representasse liberdade, esse homem era o homem mais livre da época. Ele vivia sem roupa. Não tinha roupa que parasse nele, ele rasgava a roupa. O incrível Hulk saiu daí, dessa história da Bíblia, provavelmente. Não tinha o que fazer. Então, é importante a gente ir juntando os fatos e entendendo. Porque, às vezes, a nossa vida ela passa a ficar com dificuldades, coisas que são simples, que a gente conseguia fazer com naturalidade, de repente começa a ficar difícil. Portas que de repente estavam abertas começam a se fechar. Coisas que são assim, coisas do dia a dia que nós fazíamos com tanta naturalidade, de repente já não conseguimos mais fazer. Pessoas que eram pessoas queridas, pessoas próximas, pessoas importantes para nós, de repente elas vão se isolando, vão nos isolando, vão se afastando de nós. São cuidados. Então, essa primeira parte da nossa conversa, eu quero pensar assim, que tipo de cuidado eu tenho feito, executado, exercido na minha vida espiritual? Eu tenho mantido o devido cuidado? Eu tenho mantido bom relacionamento? Eu tenho me relacionado, e quando eu digo relacionar, é conversar, é ser amigo, é ser próximo, é estar junto de pessoa do bem, de pessoa que faz a coisa certa. Ou eu tenho escolhido andar com gente que só faz a coisa errada. Ou eu tenho escolhido andar com gente que até nó no pingo d'água a pessoa consegue dar. Que tipo de gente eu tenho permitido estar à minha volta? Mas não é só eu permitido a pessoa estar à minha volta. Que tipo de gente eu tenho procurado? Porque às vezes a gente fala, né? Eu ouço muitas vezes, o fulano procura meu filho, procura minha filha, a Beltrana procura não sei quem, não deixa meu marido, não deixa minha esposa, não deixa minha filha, meu filho quieto. Mas às vezes quem está procurando sarna para se coçar é a esposa, é o marido, é o filho, é a filha. Então a gente tem que fazer esse tipo de reflexão. A gente tem que pensar que tipo de cuidado eu tenho executado na minha vida. Quando eu estou lá em casa, sozinho, com o meu celular, com o meu computador, com a minha TV, o que eu tenho visto, feito, acessado? Tudo isso vai resultar em respostas, tanto respostas positivas quanto respostas negativas. A primeira parte da nossa conversa eu proponho pensar que tipo de cuidado eu tenho exercido com a minha vida espiritual. Tipo de cuidado. Que a vida espiritual ela vai dar o norte para as outras áreas da nossa vida. Se o meu espiritual estiver bem, o meu físico vai estar bem, o meu financeiro vai estar bem, o social vai estar bem, o profissional vai estar bem. Se eu estiver cuidando bem da vida espiritual, tudo vai andar bem. No acampamento, inclusive no domingo, se eu não estiver enganado, eu preguei e falei do José. O Senhor era com José, e José veio a ser homem próspero. Foi? No acampamento. Isso, no acampamento eu sei que eu falei. Eu não lembro se eu falei, eu acho que eu preguei isso no domingo à noite aqui. Eu acho que eu preguei isso aqui no domingo à noite. O Senhor era com José. A importância de eu saber, o Senhor está comigo. O Senhor está aprovando o que eu estou falando. O Senhor está aprovando o que eu estou fazendo. O Senhor está aprovando o que eu tenho visto. O Senhor está aprovando o meu comportamento. É importante. A minha vida ela vai se desenvolver
da melhor forma possível a partir do momento em que eu tomo a decisão de estar com o Senhor, de ter certeza que o Senhor está comigo. Aqui, esse homem, ele é uma pessoa nitidamente reconhecido, que estava sozinho, não tinha pessoas que estavam com ele no dia a dia, ele estava isolado, mas pior de tudo, ele estava longe de Deus e Deus estava longe dele naquele momento. Por que isso, pastor? É difícil da gente falar os porquês. É difícil eu não gosto de ficar afirmando coisa que eu não tenho ciência. Então, o fato é, aquele homem ele estava numa condição terrível. Mas por quê? O que levou aquele homem àquela condição? Essa pergunta ela é importante, porque muitas vezes nós fazemos corrente das 3 quartas-feiras. Muitas vezes nós pedimos bênção, milagre, resposta, jejuamos e assim por diante, por questões que estão acontecendo na nossa vida, porque nós não estamos tomando o devido cuidado, porque nós não estamos fechando as brechas, porque nós não estamos fazendo a lição de casa, o beabá, em relação à nossa vida espiritual. Então, eu gosto de usar o exemplo do cano d'água furado, porque ele é fácil da gente entender. Ele é fácil da gente entender. Está vindo alta a conta da água minha. Só que o cano da minha casa está cheio de furo. Enquanto eu não tampar o furo, enquanto eu não corrigir o que está errado ali, a conta vai continuar vindo alta. Mesmo que eu feche todas as torneiras. A torneira do banheiro está fechada. O chuveiro está fechado. A torneira da pia pingava, eu troquei o corinho, agora não pinga mais. E continua vindo alta. Por quê? Porque muitas vezes tem furo, tem vazamento. Enquanto não corrigir o furo, não corrigir o vazamento, a conta continua chegando alta. E essa é uma conversa que nós sempre propomos, mas que muitas vezes é uma conversa que é indigesta. Porque às vezes eu vou ter que deixar pessoas de lado, às vezes eu vou ter que deixar atitudes e comportamentos para trás. Essa é uma conversa que exige de nós, que não é só de você, é de mim também, exige de nós que nós façamos o que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, e aí me siga. Ou negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É renúncia, é posicionamento, é dizer: olha, a partir de agora eu sou de Jesus. A partir de agora o que eu fazia de ruim, que eu sei que era ruim, que ninguém precisa explicar para mim o que é ruim e o que não é ruim, que eu não sou criança mais, o que eu fazia de ruim eu já não vou fazer mais. Os lugares que eu ia eu já não vou mais. Os acessos que eu tinha eu já não acesso mais. As pessoas que eu me relacionava eu já não me relaciono mais. Eu estou procurando fechar os vazamentos. Diga amém, diga graças a Deus. É fechar vazamento. Enquanto a gente não fechar vazamento, eu muitas vezes eu já contei a respeito do meu testemunho, ou de parte do meu testemunho. Até outro dia eu estava conversando com a Divan, que é um dos que nós estamos ajudando aí, que está no dia a dia lutando com a bebida, com a rua e assim por diante. Eu estava falando para ele, eu tinha a minha cachaça lá em casa, meu garrafão de pinga, dormia com o garrafão de pinga do lado da minha cama. Minha geladeira era cheia de vinho. No meu guarda-roupa tinha uísque, tinha vodka, tinha caveira. Meu guarda-roupa era uma coisa de maluco. Até que eu conheci Jesus. Aí eu tomei a atitude de consertar o vazamento. O que eu fiz? Peguei tudo que eu tinha e dei para alguém que ainda não era liberto. É isso que eu fiz? Negativo. Tudo que eu tinha eu joguei fora. Eu joguei fora. Não serve para mim, não serve para outro. Tem gente que fala: mas dá dó jogar fora, né? Custou caro. Custou caro. Custa caro porque custa a nossa alma, custa a nossa família,
custa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Não é o real que é caro, é o sacrifício de Jesus que foi pago para nos libertar. Então, tem coisa que a gente tem que ir, o que tem que ir limpando, tem que ir limpando. Eu estou falando na primeira parte da conversa. Existem problemas que, se nós não tomarmos a decisão de corrigir, eles vão nos acompanhar até a sepultura. Aí somos nós que temos que tomar a decisão. Eu vou procurar corrigir ou não? O que levou esse rapaz a viver essa vida? Não sei. Não estou nem preocupado em saber. Eu só sei que ele chegou no pior estágio possível. Endemoniado ao extremo, abandonado, isolado, desprezado, na miséria. E se morresse naquele dia, ele estava indo para o inferno. Aí entra Jesus na história. Eu acho que essa, para nós que estamos juntos já no dia a dia, não temos visitante nenhum aqui hoje. Talvez tenha algum visitante através da transmissão, mas aqui no templo, visitante nenhum. Todos aqui já conhecem Jesus, entregaram a vida para Jesus, passaram pelas águas do batismo, participam de Santa Ceia e assim por diante. Então, para nós, a primeira parte ela é importantíssima. Por quê? Porque eu preciso. Outro dia teve uma pessoa, eu estava chegando perto e a pessoa estava lá com o cigarro na mão. Aí eu fui chegando perto e a pessoa, ela ficou assim, ó, vai engolir o cigarro agora, quer ver? Vai engolir. Ela não engoliu, pegou e fez assim, descartou rapidinho. Aí falou, pastor, pegou no fraga. Falei, eu não peguei ninguém no fraga, não. Não sou investigador de polícia, não sou delegado. Eu não tenho que pegar ninguém no fraga. Eu não vivo disso e não vivo para isso. A pessoa, ela sabe quando ela está fazendo alguma coisa que é certa a fazer ou quando é algo que não é legal. Não tenho essa postura, nunca tive e espero nunca ter. Eu ensino que cada cristão tem que aprender a viver a sua vida em Cristo. E é disso que eu estou conversando com você. É isso que eu estou falando com você aqui. Nós fazermos a nossa avaliação. A nossa. Se tem cano... Fala para quem está pertinho de você aí, ó. Se tem cano furado, conserta o cano. Senão a conta não vai abaixar. Pelo contrário, ela vai subir ainda mais. É isso daí, irmão. Eu acho que você entendeu a conversa de um jeito muito simples. Não precisamos dificultar nada aqui. A conversa é essa. Aí chega Jesus. Quando chega Jesus, o que estava por trás daquele rapaz se manifesta. As forças, os espíritos, o mal que estava por trás daquele rapaz se manifesta. Porque não era o rapaz, era o que estava por trás do rapaz. E esse é um cuidado que a gente tem que ter. Para a gente não ficar criando obstáculo com as pessoas. Mas essa pessoa... a pessoa, ela é imagem e semelhança de Deus. A gente tem que ter esse entendimento, senão não tomarmos cuidado. A nossa crentice faz a gente criar obstáculo com as pessoas. Esse, aquela. As pessoas como eu e como você, elas precisam de Jesus. Mas por trás das pessoas há espíritos maus que ficam influenciando a pessoa para a pessoa permanecer no mal. Então Jesus chega na vida daquele rapaz. Quando Jesus chega naquele lugar, ali o que estava por trás se manifesta, se agita, reclama, não gosta da ideia, pede inclusive para ser lançado sobre os porcos que pastavam por ali próximo, e os porcos se precipitam. Você vê, eu não vou entrar na conversa dos porcos, mas é só para você entender uma coisa. Falei disso na segunda-feira de manhã com o pessoal lá no acampamento. Tudo que nós queremos fazer, nós precisamos do que? Eu misturo, Sara, Lara, e essa é a Sara. Tudo que nós precisamos fazer para realizar os nossos sonhos, nós precisamos do quê? Você lembra ou não?
Dinheiro. Quero viajar, preciso de dinheiro. Quero comprar um carro, preciso de dinheiro. Quero comprar uma casa, preciso de dinheiro. Preciso comprar uma roupa nova, preciso de dinheiro. Vou comprar comida, preciso de dinheiro. Tudo a gente precisa de dinheiro. Não, nós precisamos de Jesus. Sim, precisa de Jesus. Para nos ajudar a ter saúde e trabalho, para conseguir dinheiro, para poder viver. É assim, a matemática é essa. O que não pode é amar o dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não pode inverter, nós temos que amar Jesus. Veja, esses porcos que estavam pastando ali, eles eram o sustento de muitas famílias que cuidavam dos porcos. Então, os porcos morrendo precipício abaixo, o demônio parou de fazer mal para uma pessoa aqui, mas foi agir na vida de um outro grupo de pessoas para o lado de lá. É assim que eles trabalham. Eles estão sempre procurando alguém para fazer mal. Ah, mas por que Jesus deixou? Porque Jesus, ele resolve não apenas o momentâneo, ele resolve o momentâneo, ele resolve o eterno, ele resolve o individual, mas ele resolve o coletivo. Aquele homem era a pessoa daquele momento a receber a sua vitória. E aquele homem recebe a vitória. Ele é liberto. Tanto que ele é liberto, que quando Jesus está indo embora, aquele homem quer seguir Jesus. Quero ir com o Senhor. Onde o Senhor vai? Deixa eu ir junto. Aí, então, a primeira parte é, nós devemos tomar o cuidado de cuidar da nossa vida espiritual. A segunda parte mostra, quando Jesus vem, ele revela o que está por trás. E nós precisamos saber entender o que está por trás. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda em nosso derredor, rugindo como um leão, buscando quem ele possa tragar. O que está por trás, pastor? Está por trás o diabo e os demônios, querendo levar eu e você para o inferno. Por trás é isso. Por trás é só isso. Nada além disso. Então, no segundo ponto, quando Jesus chega, é revelado o que está por trás. Sendo revelado o que está por trás, aquele homem fica liberto. O homem tendo sido liberto, agora o homem quer acompanhar Jesus. Só que Jesus, ele faz o quê? Ele não permite. Mas por que ele não permite, pastor? Não era melhor o homem acompanhar Jesus? Não. Porque o homem já estava liberto. Agora aquele homem, liberto por Jesus, ele ia colocar a vida dele a serviço de Jesus. Vida liberta, vida transformada, vida de servir a Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus fala, não, vai lá com a sua família, conta o que aconteceu com você. Ele tinha família, ele não ia abandonar a família, muito pelo contrário, ele ia voltar para a família e ia dizer, olha só o que Jesus fez na minha vida, olha, vocês lembram como eu fui embora, como eu estava, vocês não aguentavam mais eu no meio de vocês aqui, vocês lembram quanto trabalho que eu estava dando, agora eu não dou trabalho mais, agora eu trabalho, porque quem não trabalha dá trabalho, agora eu trabalho, e eu trabalho para Jesus. Ele começa a pregar, o texto que nós lemos aqui, vai lá no verso de número 19, ô Lucas, e aí nós estamos finalizando a conversa. Primeiro lugar, cuide da sua vida espiritual. Segundo lugar, quando Jesus se manifesta, o que está por trás é verdadeiramente revelado. Terceiro lugar, quando Jesus toca na vida de uma pessoa, essa pessoa passa a colocar a vida dela a serviço do reino. E quem é
Quem é a primeira pessoa para nós falarmos de Jesus? É só ler a Bíblia. As primeiras pessoas, está aí, ó, verso 19. 5,19. Jesus não consentiu, ou seja, Jesus não deixou ele acompanhar Jesus. Jesus disse assim, ó, vai para a sua casa, para a sua... Faz o quê? Está escrito aqui. Anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a seu favor e como Ele teve misericórdia de você. Vai falar do que Deus tem feito na sua vida. Vai contar o seu testemunho. Vai ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Verso de número 20, e eu vou finalizar com o verso 20. Ó, vou ler aqui com você. Pronto. Ó, então, foi obediente aquele homem. Ele não foi igual muitos crentes que são, não, mas queria que fosse do meu jeito. Queria que fosse, se não é do meu jeito, fico beiçudinho, beiçudinha, chateadinho, chateadinha. Não, não é nada disso. Olha lá. Então, ele partiu e começou a pregar por toda a Decápolis. Pregar significa que ele pegou um microfone, uma caixa de som e foi para todo canto, pastor? Negativo. Só dele andar de roupa, cabelo cortado, barba feita, com tranquilidade, a vida dele já era um testemunho. Isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade de entender. Mas eu não sou pregador, eu não sou pastor. E, de fato, não são todos que têm o chamado para esse tipo de posicionamento diante do reino. Mas todos nós podemos e devemos pregar, se necessário, com palavras. A nossa atitude fala. Eu não uso o microfone para pregar, mas na minha casa eu não conto mentira. Eu não uso o microfone para pregar, mas lá no meu trabalho eu não fico arrumando confusão com ninguém. Eu não uso o microfone para pregar, mas os meus vizinhos me conhecem e sabem que eu sou um homem de Deus, sabem que eu sou uma mulher de Deus. Eu não uso o microfone para pregar, mas eu não fico fazendo trapalhada para lá nem para cá. Eu não uso o meu microfone para pregar, mas ninguém vai me ver aí nas rodas problemáticas da sociedade. Eu não uso o microfone. Você está entendendo, sim ou não? Então, aquele homem, ele passou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus fez por ele. Quem ficou maravilhado? Todos. Todos. Inclusive os que eram donos dos porcos. Inclusive, as pessoas, elas conheceram Jesus através da vida daquele rapaz. E através da vida daquele rapaz, a história daquela região toda foi transformada. Vamos finalizar fazendo a revisão de tudo? Primeiro lugar, manter a nossa vida em dia, corrigir, ajustar, tampar o furo do cano e assim por diante. Segundo lugar, deixar que a luz de Cristo ilumine tudo. Terceiro lugar, ter a nossa vida como um testemunho vivo. E o demais, pastor? E os sinais, os prodígios, as maravilhas? Fica tranquilo que isso aí a Bíblia diz que o Senhor acrescenta. Vamos bater palma para Jesus nessa manhã e vamos ficar em pé para orarmos a Deus nesse momento. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar e pedir que Deus abençoe a nossa vida através dessa reflexão e pedir que Deus manifeste a bondade dele na nossa vida. 3 coisas importantes que qualquer um de nós precisamos. Eu, as diaconisas, você, o Lucas, todos nós. 3 coisas básicas que nós precisamos. Primeiro, sempre estar mantendo a nossa vida em cuidando da nossa vida. Segundo lugar, deixar que a luz de Cristo ilumine. O que não está legal, o que está escondido, o que está oculto, que seja manifesto, revelado. Terceiro, colocar a nossa vida à disposição do reino. Saber que nós temos um testemunho para contar. Eu falei para você aqui, você nem percebeu talvez, mas eu falei um pouco do meu testemunho.
que eu era pingaiada, mas Jesus me libertou das pingas, inclusive. É testemunho, é testemunho. A gente vai contando, a gente tem que contar o que Deus fez. Do jeito certo, Deus dá a palavra, dá a hora, dá a estratégia e tudo dá certo. Meu Deus, obrigado pela vida desse irmão, obrigado pela vida dessa irmã. Que o Senhor continue nos abençoando e essa palavra frutifique em nossa vida. Assim como aquele homem foi liberto, transformado e através da vida dele, muitas pessoas conheceram o Senhor, que esse homem, que essa mulher, esse irmão, essa irmã que está aqui no templo ou através da transmissão, estão conosco cultuando, sejam tocados, transformados, abençoados e o testemunho deles fale de uma maneira forte e poderosa em nome do Senhor Jesus. Eu oro pedindo a tua bênção para a glória do teu santo, bendito e poderoso nome. Diga amém. Bata a palma para Jesus por essa palavra. Olha, pela transmissão está conosco o Valdemir. O Valdemir está lá no Japão. Ele escreveu assim, ó: pastor, vejo que sempre o Senhor tem abençoado os irmãos através da oração. Quero pedir ajuda em oração. Então, estava pedindo para a gente ajudar a orar. Você vai orar por ele, pelo Valdemir, lá no Japão. Ó. Coloquei meu apartamento à venda. Me ajuda em oração para que apareça alguém para comprar. Deus abençoe. Conta no dedo, Valdemir. Não vai encher os dedos da mão e o apartamento vai ser vendido em nome de Jesus. Amém? Você me ajuda em oração, eu ajudo em oração também e Deus vai dar a resposta. Essa é a necessidade dele hoje lá no Japão. Bom, quem estava conosco pela transmissão, obrigado pela sua companhia. Deus continue te abençoando. Ótimo final de semana para todos, em nome de Jesus. Aqui nós